Gabimaru se tornou o ninja mais forte de seu clã aos 16 anos. Suas habilidades combinadas com sua frieza e aparência calma o tornou quase imortal. Mas um dia durante uma missão Gabimaru foi traído por seus camaradas e é capturado resultando em o castigo final morte. Eles escolheram acabar com isso cortando sua cabeça. O carrasco levanta sua lâmina perguntando sobre suas últimas palavras, mas ele não tem nenhuma. O carrasco então dá um poderoso golpe mas nada acontece. Ele continua tentando e tentando, mas a lâmina quebra em dois antes que possa cortar o pescoço de Gabimaru. Todos ao redor não podem acreditar em seus olhos, mas Gabimaru só pode pensar em por que ele não pode simplesmente morrer. Mais tarde à noite ele é visitado por Sagiri. Ela é uma inspetora que quer entender sua vida e por que a lâmina não poderia matá-lo. Eles falam sobre seu passado e seu clã. Ela quer saber se ele não morreu porque ele está apegado à vida, mas Gabimaru não tem nenhum apego. Ele veio de um clã ninja onde todos são ensinados a matar desde o momento em que eles nascem. Eles passam por momentos dolorosos e mortais treinamentos, mas aqueles que sobrevivem acabam desenvolvendo corpos sobre-humanos. Ela fica curiosa e pergunta se ele pode mostrar seu ninjutsu, mas ele simplesmente se recusa. No dia seguinte eles decidem usar outro método de execução queimando ele na fogueira. As chamas lhe darão inimagináveis dores, destruindo seus músculos e pele e por fim seus ossos, mas uma vez Gabimaru ainda está vivo, seu corpo mal é ferido. Sagiri pergunta se ele está tentando resistir, mas ele afirma que não suas tentativas são idiotas. Ela tenta entrar mais em seu passado perguntando sobre sua família. Ele explica que seus pais foram mortos pelo líder do clã quando ele ainda era um bebê, mas ele não sabe por quê. E ele não se preocupa com isso quando questionado sobre seus sonhos. Ele não tinha nenhum, ele só matou pessoas e completou suas missões como ninja. Ele não vê nenhum valor na vida, ele cresceu aprendendo a matar sem mostrar emoção. Sagiri então pergunta como ele foi pego e por quê. Ele explica que tentou deixar de ser um ninja, e o líder do clã permitiu que ele completasse uma última missão, mas essa missão era apenas uma armadilha para seus companheiros traí-lo e pegá-lo. Depois de todas as tentativas falhadas, os executores decidem usar seus mais cruéis métodos. Eles vão separá-lo puxando seus membros. Eles vão amarrá-lo com cordas e usar a força de touros para puxá-lo. Os animais começam a se mover esticando as cordas até atingir seu máximo. E em fração de segundos ele puxa os animais de volta para sua frente. Mais uma vez eles não conseguiram matá-lo. Ninguém pode acreditar e nem ele. Por que nada funciona com ele? Por que ele não pode apenas morrer? Então Sagiri percebe algo estranho. Gabimaru não tem vontade de viver, mas ele tenta deixar o clã. Ela não entende como aquele que não tem sonhos queria sair do clã. Ele era o mais forte do clã, a ponto de se casar com a filha do chefe. Mas casar com ela foi um pesadelo vivo. Ela era o oposto dele, ela era despreocupada e ingênua. Ela não se parecia com alguém de seu clã, ela virou sua vida de cabeça para baixo, e ele não poderia amá-la. Ela o importunava toda vez que ele chegava em casa, para tirar os sapatos ao entrar, forçando-o a orar juntos, dizer obrigado pela refeição e expressar gratidão por suas vidas. Para ele, ele estava vivendo em pesadelo. Ele sabia que se continuasse morando com ela ele perderia sua natureza fria e isso faria com que ele falhasse nas missões, então ele decidiu pedir ao líder do clã para obter o divórcio e deixar o clã. O líder aceitou sua decisão, mas Gabimaru teve que fazer uma última missão e foi quando eles armaram a armadilha e o capturaram. Ele foi traído e percebeu que não poderia escapar da vila porque eles iriam encontrá-lo, então ele decidiu desistir e aceitou seu destino. Mais tarde, à noite, Sagiri é abordada por um guarda. Ele disse a ela para não chegar muito perto de Gabimaru, e como ele é perigoso. Ele é um monstro que matou 20 homens quando eles vieram prendê-lo. Ele também menciona os rumores de que cada ninja de seu clã é imortal porque eles beberam o elixir da vida. Ela se assusta ao ouvir sobre o elixir, mas começa a suspeitar dos relatórios. Ainda mais. Ele alegou ser alguém que está vazio,
alguém que não derrama lágrimas ou sangue, alguém que quer ser morto, mas ele reagiu quando tentaram capturá-lo, e ela sabe que ele está resistindo às tentativas de execução. Gabimaru começa a pensar nas palavras dela, por que ele está resistindo a algo que ele está pedindo. Quando ele estava prestes a ser decapitado, ele usou seu poder de quebrar a lâmina. Quando tentaram queimá-lo na fogueira, ele usou seus poderes para sobreviver. E quando eles tentaram separá-lo, ele usou sua força para puxar os animais de volta. Algo profundo dentro dele está ativando suas habilidades para impedi-lo de morrer. Mas ele prometeu que amanhã seria seu último dia. Eles derramam óleo fervente em cima dele queimando seu corpo, mas ele simplesmente caminha embora sem nenhum ferimento. Ele estava com os olhos arregalados e incrédulos porque ele não pode simplesmente morrer, porque ele está resistindo tanto. Ele deveria estar vazio, do que ele se arrepende tanto que o impede de morrer, mas a investigadora teve o suficiente, ela já sabia a resposta. Os guardas o levaram para o subsolo onde ele encontra Sajiri novamente, mas desta vez ela tem uma katana ao lado dela, ela é uma decapitadora do clã Semen. Gabimaru fica chocado, quando ele rapidamente reconhece seu clã que é famoso por serem os melhores executores. Ele sente que ela pode facilmente cortar sua cabeça e reconheceu ela como sendo uma executora. Ele começa a entrar em pânico e quebra suas algemas fora. Em um flash, Sajiri aparece atrás dele e balança sua espada. Ele se esquiva por instinto e ela ataca novamente. Ele se esquiva de novo e percebe que não quer morrer. Ela explica que ele está mentindo para ele mesmo o tempo todo. Ele alegou que aceitou a morte, mas ele tem uma razão para mantê-lo vivo, sua esposa. Ele disse que a odiava, mas não, ele já foi vazio. Mas sua esposa mudou ele. Ele contou a ela sobre todas as coisas que ele odiava na sua esposa, mas na verdade aquelas são as coisas que ele mais valoriza. Ele fica furioso e a ataca, olhos ardentes e intensos confirmam para Sagari que ela estava certa. Ele grita para ela calar a boca e a ataca dizendo que ele é oco, mas memórias de sua esposa inundam sua mente, dizendo a ele que ele não está vazio. Ela é a única que acreditava que ele era gentil e não um assassino implacável que ele acreditava. Não acredito nas palavras dela, mas ele explicou que ela sabe disso porque ele era a única pessoa capaz de olhar para o rosto dela. Em seu clã, as mulheres são vistas apenas como algo que pode produzir um herdeiro, mas ela queria viver uma vida normal, então seu pai decidiu queimar seu rosto para que ela nunca pudesse ter o direito a isso. Apesar disso, ela nunca desistiu de seu sonho, e quer viver uma vida normal com ele. Ele não estava convencido, e ela lhe dá um beijinho fazendo-o corar e perceber que ele não está realmente vazio. De volta à luta, ele balança sua espada gritando que ele é um monstro sem coração. Mas no fundo ele continua pensando em como ele entrou nisso. Ele sempre voltava para casa coberto de sangue e feridas e ela cuidou dele com um sorriso no rosto, e com o tempo ele decidiu que tinha que mudar, ela merecia coisa melhor. Então ele planejou deixa de ser ninja e vive uma vida normal, mas foi quando ele foi traído. Ele finalmente percebeu que estava vivendo um sonho e que seria impossível realizando naquele momento. Sajiri puxa um pergaminho do perdão do Shogun. Ela revela que seus crimes serão perdoados, ele e sua esposa serão protegidos, mas para isso ele precisa completar uma missão. Ele deve viajar para uma ilha mística e competir com outros criminosos para recuperar o Elixir da Vida. Gabimaru fica surpreso com essa declaração. Ela explica que o Shogun enviou 5 grupos de buscas para a ilha, mas nenhuma voltou vivo. A única coisa que voltou foi seus cadáveres se transformando em flores. O Shogun ficou ainda mais obcecado em encontrar o Elixir da Vida. Ele decidiu enviar criminosos qualificados condenados à morte à ilha, e aquele que conseguir o Elixir da Vida será perdoado por todos os seus crimes. Ela também fala sobre sua esposa. Ela está segura, mas ela se isolou, esperando ele voltar. Sajiri então pergunta a ele o que ele vai fazer? Ir nesta missão e encontrar uma maneira de se reunir com sua esposa, ou morrer aqui agora mesmo?
Os magistrados ficaram frustrados com esse absurdo, alegando que eles vão arrancar a cabeça de ambos. Gabimaru, lembrando do doce sorriso inocente de sua esposa, toma sua decisão. Lágrimas escorriam de seu rosto, e ele pergunta a Sagiri se ela ainda quer ver seu ninjutsu. E no próximo segundo seu corpo fica coberto por chamas queimando todos. Depois de pular da pilha de cadáveres em chamas, Gabimaru diz que encontrará o elixir e promete a si mesmo que sobreviverá e voltará para sua esposa.